Oi, gente, eu sou a professora Carol. Nossa aula de hoje será uma introdução sobre locução verbal. E essa aula é destinada para a turma do 4º ano. Só que antes de começar nossa aula sobre locução verbal, nós vamos fazer uma revisão sobre verbos, para lembrarmos alguns conceitos sobre os verbos. O que é um verbo? O verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Eu trouxe alguns exemplos para nós relembrarmos os verbos que indicam ação, os que indicam estado ou que indicam fenômeno da natureza. Certo? Só que vai ser no próximo slide. Ele pode se flexionar também, o verbo, para indicar tempo presente, passado e futuro, e também para fazer concordância de acordo com a pessoa do discurso. Quais são as pessoas do discurso? São a primeira e a segunda ou a terceira pessoa do singular, ou a primeira, segunda ou a terceira pessoa do plural. Os verbos que indicam ação. Aqui nós temos um exemplo. Ele correu bastante na rua. O verbo correr está indicando uma ação, ok? Nesse segundo exemplo, no inverno chove muito em João Pessoa. O verbo chover está indicando um fenômeno da natureza, assim como amanhecer, anoitecer. E aqui nesse terceiro exemplo, a criança está feliz, o verbo estar está indicando uma ação, é como a criança se encontra, o estado em que ela se encontra. Como eu havia falado, os verbos eles se modificam para indicar a pessoa do discurso a que ele se refere. Então eles podem, as pessoas do discurso são a primeira pessoa, eu, a segunda pessoa é o tu e a terceira pessoa é ele e ela. Essas são as três pessoas do singular. E as pessoas do discurso do plural, a primeira é o nós, a segunda é o vós e a terceira é eles e elas. Como eu disse, eu trouxe aqui 3 exemplos para vocês verem como esses verbos eles se modificam para concordar com essas pessoas do discurso. Então, se eu falo, eu gosto de vocês, o pronome eu, ele concorda com o verbo, certo? Então, eu gosto. Se eu mudo o pronome para eles, o verbo ele tem que se modificar, ser flexionado para concordar com esse pronome. Então, fica, eles gostam de vocês. E se eu mudo o pronome para nós, o verbo ele também é flexionado para concordar com esse pronome. Então, nós gostamos de vocês. Agora no próximo slide. Os verbos, eles possuem uma terminação diferente, certo? Então, essas terminações, elas indicam a conjugação em que os verbos estão, certo? Por exemplo, os verbos terminados em AR, eles pertencem à primeira conjugação. Então, nós temos aqui um exemplo, estudar e copiar. Os verbos terminados em ER, eles pertencem à segunda conjugação. Nós temos aqui um exemplo, escrever e aprender. E os verbos terminados em IR pertencem à terceira conjugação. Exemplo, sorrir, unir, nutrir. Mas e os verbos terminados em OR, professora? Como repor, propor. Já que só tem 3 conjugações, onde esses verbos terminados em OR se encaixam? Os verbos terminados em OR, como por e os seus derivados, repor, depor, propor, entre outros, eles pertencem à segunda conjugação. Por que isso acontece? Isso acontece porque o verbo por tem origem no antigo verbo poer, que é do latim ponere, certo? Que terminava em ER. Mas aí essa vogal temática, ela caiu e o verbo ficou apenas por. Então, por isso que os verbos terminados em OR pertencem à segunda conjugação. E uma curiosidade agora. Na nossa língua, não existe verbos terminados em UR. Então, por isso que nós temos apenas 3 conjugações. Já que nós já revisamos esses conceitos sobre o verbo, chegou a hora de nós conhecermos o que é uma locução. O que é uma locução? Locução é uma combinação de palavras que expressam uma mesma ideia, certo? Então, o que seria uma locução verbal?
A locução verbal é a combinação de dois ou mais verbos que expressam apenas uma ideia, certo? Essa locução verbal é formada por um verbo auxiliar e um verbo principal. Por exemplo, ele vai comprar chocolate, certo? Ele vai comprar chocolate. Nessa frase nós temos dois verbos. Vai, que é o verbo auxiliar, e nós temos comprar, que é o verbo principal, certo? Nesse segundo exemplo, eu vou ganhar um cachorrinho. Nós temos o verbo auxiliar, que é o vou, e nós temos o verbo ganhar, que é o principal. Vocês podem perceber que na locução verbal, o verbo auxiliar é o que é flexionado, ele concorda com a pessoa do discurso. Como aqui no exemplo do ele vai. O verbo ir, aqui o vai, está concordando com o pronome ele, certo? Então, o verbo auxiliar é flexionado, indicando o tempo, o número e a pessoa. E o verbo principal, ele indica o significado, certo? Aqui no caso de comprar e ganhar. Mas, professor, eu posso falar a mesma frase dos exemplos anteriores, utilizando apenas uma forma verbal? Sim, vocês podem. Para isso, se eu quiser falar ele vai comprar chocolate utilizando apenas um verbo, nós podemos fazer o quê? Unir o verbo vai com o verbo comprar, que vai dar o quê? Comprará, certo? Então, nossa frase fica, ele comprará chocolate, ok? Do mesmo modo, eu posso fazer com eu vou ganhar um cachorrinho, né? Nós podemos unir os dois verbos, o vou e o ganhar, e vai dar ganharei. Então, fica eu ganharei um cachorrinho, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima e abraços virtuais.